Você realmente conhece a Deus? Já se perguntou onde está o limite entre o amor e a justiça divina? Como você explicaria o fato de que um Deus amoroso e bondoso decide tirar a vida e julgar severamente seus próprios profetas e servos? A Bíblia está repleta de histórias intrigantes e passagens desafiadoras que, à primeira vista, parecem contrariar tudo o que sabemos sobre o caráter e a natureza divina. Se não forem interpretadas corretamente, essas histórias podem nos levar a conclusões equivocadas sobre o amor e a justiça de Deus. Hoje, exploraremos 7 episódios bíblicos que desafiam nossa compreensão comum sobre a natureza divina. São histórias que vão além do superficial, revelando aspectos profundos e essenciais da personalidade de Deus. Prepare-se para uma jornada que transformará sua perspectiva sobre a justiça e a santidade divinas. Muitas pessoas tendem a criar uma falsa dicotomia entre o Deus do Antigo e do Novo Testamento, como se fossem duas entidades diferentes. Alguns chegam a sugerir que o Deus do Antigo Testamento é severo e impiedoso, enquanto Jesus representa apenas amor e misericórdia. Esta é uma interpretação superficial que não resiste a uma análise mais profunda das Escrituras. E é justamente por isso que começaremos nossa jornada com uma das histórias mais controversas do livro de Gênesis. Nossa primeira parada nos leva ao enigmático relato de Onã, um homem cujas ações provocaram a ira divina de uma forma que muitos ainda hoje têm dificuldade em compreender. Esta história, registrada em Gênesis 38, nos transporta a um tempo onde as leis familiares eram fundamentais para a sobrevivência da sociedade. Para entendermos completamente a gravidade das ações de Onã, precisamos primeiro compreender o contexto histórico. No antigo Israel, existia uma lei conhecida como levirato, que estabelecia uma rede de proteção social fundamental. Quando um homem morria sem deixar filhos, seu irmão tinha a sagrada obrigação de se casar com a viúva. Os filhos nascidos desta união seriam considerados herdeiros do falecido, garantindo assim a continuidade de sua linhagem e a proteção da viúva. Onã era o segundo filho de Judá, um dos patriarcas de Israel. Seu irmão mais velho, havia se casado com uma mulher chamada Tamar. O texto bíblico nos revela que era um homem perverso aos olhos do Senhor, e por isso Deus tirou sua vida. Esta primeira parte da história já nos mostra que Deus não é indiferente à maldade, mesmo quando praticada por pessoas de linhagem importante. Seguindo a lei do levirato, Judá ordenou que Onã se casasse com Tamar. Aqui começa a verdadeira tragédia moral desta história. Onã sabia que qualquer filho nascido desta união seria legalmente considerado herdeiro de seu irmão morto, e não seu. Movido por um egoísmo calculado e uma ganância que ultrapassava os limites da decência, ele desenvolveu um plano perverso. Manteria relações com Tamar, aproveitando-se dos privilégios do casamento, mas deliberadamente evitaria a gravidez. O que torna o pecado de Onã particularmente grave não foi apenas o desperdício de semente, como alguns interpretam superficialmente. Seu ato representou uma tríplice traição. Primeiro, contra a memória de seu irmão, a quem deveria honrar. Segundo, contra Tamar, usando-a como objeto de prazer enquanto a condenava a uma vida de vergonha e esterilidade. E terceiro, contra o próprio Deus, cujo plano de preservação familiar ele deliberadamente sabotava. Esta atitude desagradou profundamente a Deus, que tirou a vida de Onã. Seu pecado não foi um ato isolado de desobediência, mas uma demonstração de desprezo sistemático pela vontade divina, pela dignidade humana e pelos laços familiares sagrados. A história de Onã nos ensina que Deus observa não apenas nossas ações externas, mas principalmente as intenções de nosso coração. Mas a desobediência à vontade divina não se limita apenas às questões familiares. Nossa próxima história nos revela como as escolhas do coração podem ter consequências eternas. Entre as mortes mais enigmáticas da Bíblia, a da mulher de Ló certamente se destaca. Esta história, registrada em Gênesis 19, vai muito além de uma simples desobediência a uma ordem divina. É um poderoso testemunho sobre as consequências de um coração dividido entre Deus e o mundo. Ló, sobrinho de Abraão, havia escolhido viver em Sodoma, uma cidade próspera materialmente, mas moralmente falida. O texto bíblico nos revela que Ló era considerado um homem justo, como confirma 2 Pedro 2:7-8, que nos diz que sua alma justa se angustiava com a perversidade que via diariamente. No entanto, sua decisão de estabelecer residência em Sodoma teve consequências devastadoras para sua família.
Enquanto Ló se atormentava com a maldade ao seu redor, sua esposa e filhas foram gradualmente sendo seduzidas pela cultura local. O conforto material, o status social e os prazeres mundanos começaram a criar raízes profundas em seus corações. Este processo silencioso de adaptação ao mundo demonstra como a influência do ambiente pode corromper até mesmo uma família que conhece a Deus. Quando os anjos vieram para resgatar a família de Ló da iminente destruição, deram uma ordem específica que parecia simples: fuja para salvar sua vida. Não olhe para trás. No entanto, há algo profundamente significativo neste comando. No original hebraico, a palavra usada para olhar carrega um significado muito mais profundo do que um simples olhar físico. Implica em considerar com desejo, contemplar com anseio. A esposa de Ló, ao olhar para trás, revelou onde seu coração verdadeiramente estava. Ela não apenas desobedeceu a uma ordem direta, mas demonstrou seu apego profundo à vida que estava deixando para trás. Sua transformação em estátua de sal serve como um memorial eterno do perigo de tentar servir a dois senhores. O próprio Jesus, em Lucas 17, 32 a 33, usa este episódio como uma advertência poderosa. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Esta referência no Novo Testamento demonstra a relevância temporal desta história e sua aplicação direta para a nossa vida cristã hoje. As consequências deste episódio se estenderam muito além da própria mulher de Ló. Suas filhas, profundamente influenciadas pela moral corrupta de Sodoma, posteriormente tomaram decisões que resultaram em consequências geracionais através dos povos moabitas e amonitas. É um lembrete solene de como nossas escolhas podem afetar não apenas a nós mesmos, mas gerações futuras. E por falar em escolhas que afetam gerações, nossa próxima história nos leva a dois homens que tinham tudo para serem exemplos de santidade, mas cujas decisões trouxeram consequências fatais. Chegamos agora a uma das histórias mais impactantes do livro de Levítico, capítulo 10, a morte súbita de Nadab e Abiú, filhos de Arão. Este episódio nos ensina lições cruciais sobre a santidade no serviço a Deus e as consequências da presunção no ministério sagrado. Nadab e Abiú não eram sacerdotes comuns, eram os filhos do sumo sacerdote Arão, próximos na linha de sucessão do sumo sacerdócio. Haviam testemunhado eventos extraordinários, viram a glória de Deus no Monte Sinai, participaram da cerimônia de consagração do tabernáculo e receberam treinamento direto de Moisés e Arão. Tinham todos os privilégios e todo o conhecimento necessário para servir a Deus corretamente. No entanto, em um momento crucial, cometeram um erro fatal. Ofereceram fogo estranho perante o Senhor. O texto em Levítico nos fornece uma pista intrigante sobre a natureza de seu pecado quando, logo após o incidente, Deus proíbe os sacerdotes de beberem vinho antes de entrarem no tabernáculo. Esta conexão sugere que Nadab e Abiú podem ter estado sob influência de álcool, comprometendo seu discernimento no serviço sagrado. Mas o problema ia muito além da possível embriaguez. O fogo estranho representava uma atitude de presunção e irreverência diante da santidade de Deus. Eles ignoraram as instruções específicas sobre como o incenso deveria ser preparado e oferecido, substituindo a ordem divina por sua própria iniciativa. Em essência, trataram o sagrado como comum e o extraordinário como ordinário. A resposta divina foi imediata e severa. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Esta punição dramática estabeleceu um precedente crucial para todas as gerações futuras de líderes espirituais. O serviço a Deus deve ser realizado com reverência, sobriedade e estrita obediência às suas instruções. O mais notável é a resposta de Arão ao perder seus dois filhos. Quando Moisés explicou que isto aconteceu para que a santidade de Deus fosse preservada, Arão guardou silêncio. Este silêncio não era de rebelião, mas de submissão à justiça divina, mesmo em meio à dor pessoal. Que exemplo extraordinário de submissão à soberania de Deus! A santidade no serviço a Deus continuaria sendo testada ao longo da história de Israel. Logo após a conquista de Jericó, um novo episódio demonstraria como a desobediência de um único homem poderia afetar toda uma nação. A história de Acã, registrada em Josué 7, nos apresenta um dos exemplos mais dramáticos de como o pecado individual pode afetar toda uma comunidade. Este episódio ocorre em um momento crucial da história de Israel, logo após uma das maiores vitórias do povo, a conquista de Jericó.
Deus havia dado instruções específicas sobre os despojos de Jericó. Tudo deveria ser destruído ou consagrado ao tesouro do Senhor. Era o princípio das primícias. A primeira conquista pertencia inteiramente a Deus. No entanto, Acã, seduzido pela cobiça, decidiu guardar para si um belo manto babilônico, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Não foi um ato impulsivo, mas uma decisão calculada, seguida pela tentativa de ocultar seu pecado, enterrando os itens sob sua tenda. O que torna esta história particularmente trágica é seu impacto coletivo. Na batalha seguinte, contra a aparentemente insignificante cidade de Ai, Israel sofreu uma derrota humilhante. 36 soldados israelitas perderam suas vidas, pais, filhos, irmãos, todos mortos por causa do pecado oculto de um único homem. Este é um princípio espiritual profundo. Nenhum pecado é verdadeiramente privado. Suas consequências sempre afetam outros. Quando Josué, devastado pela derrota, buscou o Senhor, a resposta divina foi clara. Israel pecou, tomaram do anátema, mentiram, esconderam. Embora apenas Acã tivesse pecado, Deus considerou todo o povo responsável. O processo de descoberta do culpado, tribo por tribo, família por família, deve ter sido agonizante para Acã, vendo o círculo se fechando até que finalmente foi exposto. A confissão de Acã revela o processo clássico da tentação. Vi, cobicei, tomei. É o mesmo padrão que encontramos no Jardim do Éden e que continua a derrubar pessoas até hoje. Sua punição severa, morte por apedrejamento junto com sua família, demonstra a seriedade com que Deus vê o pecado da cobiça e da desobediência deliberada. E falando em cobiça e desobediência, nossa próxima história nos transporta para o Novo Testamento. Chegamos agora a uma das histórias mais impactantes da igreja primitiva, a morte súbita de Ananias e Safira, registrada em Atos 5. O contexto é extraordinário. A igreja primitiva vivia um momento único de unidade e generosidade. O Espírito Santo movia os corações, e muitos crentes, espontaneamente, vendiam propriedades e traziam todo o dinheiro aos apóstolos para distribuição aos necessitados. Era um movimento genuíno do Espírito, não uma obrigação imposta. Neste ambiente de autenticidade e desprendimento, Ananias e Safira viram uma oportunidade de ganhar prestígio na comunidade. Venderam uma propriedade, mas decidiram reter secretamente parte do valor, enquanto fingiam estar entregando tudo. Seu pecado não foi reter parte do dinheiro. Pedro deixa claro que eles tinham esse direito. O pecado foi a tentativa de enganar a igreja e, consequentemente, mentir ao próprio Espírito Santo. A severidade da punição, morte instantânea, parece chocante para muitos. No entanto, este momento era crucial na história da igreja nascente. Assim como Deus estabeleceu um precedente de santidade no início do sacerdócio com Nadab e Abiú, aqui ele estabelece um padrão para a igreja. A hipocrisia religiosa é um veneno que deve ser eliminado pela raiz. O impacto foi imenso, e grande temor veio sobre toda a igreja. Este não era um medo paralisante, mas um temor reverente que levou a igreja a levar mais a sério a santidade de Deus. Curiosamente, logo após este episódio, o texto registra um grande crescimento na igreja. A autenticidade atrai, enquanto a hipocrisia repele. Estas 7 histórias que acabamos de explorar nos revelam verdades profundas, por vezes, desconfortáveis sobre o caráter de Deus e suas expectativas para seu povo. Como um pai amoroso que disciplina seus filhos, Deus age com justiça precisamente porque ama sua igreja. Em Onã, vemos como Deus considera sério o desprezo por seus planos e pelo bem-estar dos outros. Na mulher de Ló, aprendemos que não podemos servir a 2 senhores. Um coração dividido inevitavelmente nos levará à destruição. Nadab e Abiú nos alertam sobre o perigo de tratar o sagrado com irreverência, enquanto Acã nos mostra que nenhum pecado permanece verdadeiramente oculto. E finalmente, Ananias e Safira nos lembram que a hipocrisia religiosa é particularmente ofensiva a Deus. Cada uma dessas histórias nos ensina lições cruciais. Deus leva a sério a santidade de seu nome e de sua igreja. Não existe tal coisa como pecado privado. Nossas escolhas sempre afetam outros. A hipocrisia religiosa é particularmente ofensiva a Deus. O julgamento divino frequentemente visa proteger a pureza da comunidade de fé. A misericórdia de Deus se manifesta até mesmo em seu julgamento, estabelecendo padrões que nos protegem.
Em nossa era de cristianismo superficial, onde muitos pregam apenas um evangelho de prosperidade e bênçãos, estas histórias nos chamam de volta ao temor do Senhor, não um medo paralisante, mas uma reverência profunda que nos leva a viver em santidade. É importante ressaltar que estas histórias não estão na Bíblia para nos amedrontar, mas para nos ensinar. Como está escrito em Romanos 15:4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Hoje, mais do que nunca, precisamos recuperar este equilíbrio entre o amor e a justiça de Deus. Sim, Ele é um Pai amoroso, mas também é o Deus Santo que não pode tolerar o pecado. Sua disciplina, mesmo quando severa, sempre visa nossa santificação e o bem de sua igreja. Se este conteúdo tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com aqueles que você ama. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E deixe nos comentários qual destas histórias mais impactou sua vida e por quê. E lembre-se, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Que estas histórias nos inspirem a viver em santidade e reverência diante do Deus vivo. Até o próximo vídeo, e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.